E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vai ficar o seguinte, essa gravação não vou editar não, viu? Pode sair com som de menino, com som de musiquinha infantil, com a bagunça todinha, tá bom? Não vou editar não. Vai ficar meio grosseiro. Mas o intuito dela é só para orientar vocês, tá? Em algumas questões. Beleza? Me perguntaram o seguinte, é a oitava lista, tá? Sobre equações de segundo grau de coeficientes constantes. Aí a segunda questão, letra H, tá bom? Aí você tem a derivada segunda de y, menos duas vezes a derivada primeira, mais 5 vezes y é igual a zero. E você tem condições iniciais. Aí na questão pede para que você determine a solução desse problema de valor inicial. Beleza? Vou mostrar a vocês como é que a gente vai resolver essa questão que está aí. Tá bom? Então vamos lá para resolver. Então o que ele dá aí para a gente, tá certo? É o seguinte. Você tem y duas linhas, menos 2 vezes y', mais 5 vezes y. Tudo isso aqui igual a zero. As condições iniciais são, quando você pegar a resposta, aplicar no ponto π sobre 2, o resultado dá zero. E a segunda condição inicial, tá bom? É que quando pegar a expressão, calcular sua derivada e aplicar em π sobre 2, o resultado dá 2. Então vamos lá. Para que a gente resolva essa questão, a primeira coisa que a gente faz na sequência de ideias é pegar quem é a equação, tá? Característica associada. O que é que eu faço? Pego a derivada e transformo em um polinômio. Os graus da derivada determinam quem são os graus de R. Então você teria, ó, R ao quadrado menos 2R mais 5 igual a zero. Ou seja, fórmula de Bhaskara, o R seria igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, dividido por 2 vezes 1. Ou seja, daqui a gente tem 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 16, dividido por 2. Como dentro da raiz quadrada, tá bom? Há um número negativo, a gente vai fazer um ajuste nessa conta, tá? O valor de negativo sai e ele é convertido no i. Significa, então, que a gente está mexendo com números complexos, ou seja, dentro da raiz quadrada há um número negativo. Quando a gente coloca esse i para fora, a gente descreve dentro da raiz o seu valor absoluto, que seria, portanto, 16, dividido por 2. Ou seja, aqui já mostra para quem estiver lendo, seja lá onde for, que você está trabalhando com um número complexo. Fica, portanto, 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, 4 vezes i, dividido por 2. Sendo assim a resposta que a gente está procurando, de R. R é igual 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos 4 dividido por 2 é 2. Então fica 2i. O que é que a gente tem daqui? Os valores de P e Q. P, então, é 1 e Q seria igual a 2. Tá? Daqui eu já tenho essa transformação. Então, quem é a solução geral? Solução geral. Como o número que a gente está trabalhando é um número complexo, significa que a solução geral é do tipo y é igual exponencial de p vezes x, que multiplica c1 vezes cosseno de x, ou seja, cosseno de q vezes x, mais c2 seno de q vezes x. Isso aqui vai dar aqui, ó, exponencial. O p vai ser 1 vezes x dá x, vezes C1 cosseno. O que é 2, então fica 2x, mais
C2 seno de 2 vezes x. Pronto, a solução geral é essa que está aqui. Ótimo. Só que aí você ainda tem o quê? Condições iniciais. Agora a gente então vai para as condições do PVI. Se o y que a gente tem é exponencial de x vezes C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, então a gente teria quem é a derivada. Derivada da função, como aqui é uma multiplicação, inclui o quê? Regra do produto. O que é que diz a regra do produto? Derivada da primeira, derivada de exponencial ela mesma, derivada da primeira repete a segunda expressão, C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, beleza? Tá? Deixa eu ajustar aqui, só puxar um pouquinho mais para o lado, para equilibrar aqui a saída. Tá? Porque a conta ainda tem uma segunda parcela, que é o seguinte, ó, mais, tá? Pela regra mais, repete a primeira expressão, que é exponencial, vezes a derivada da segunda. C1 vezes cosseno. C1 é constante, aí eu vou. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do ângulo vai dar 2. Então, dá menos 2 vezes C1 seno de 2x mais C2 é constante, derivada do seno é cosseno, derivada do ângulo dá 2 também. Então, fica 2 vezes C2 cosseno de 2x. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Utilizar as condições iniciais. O que é que elas dizem? Primeiro, quando você pegar a expressão y, aplicar π sobre 2 nela, o resultado é zero. Tá bom? O resultado aqui da conta vai ser zero. Isso implica, portanto, que eu vou substituir no lugar de x, eu vou colocar π sobre 2. Então, fica exponencial de π sobre 2 vezes C1, que multiplica cosseno de 2 vezes π sobre 2, mais C2, que multiplica seno de π sobre 2. O resultado dessa conta que está aqui, tá? Perdoe, 2 vezes π sobre 2, na outra entrada também. Tá? O resultado dessa conta aqui há de ser zero. O que é que eu tenho, então, se eu comparar? Exponencial de π sobre 2 vezes C1 vezes o cosseno. 2 vezes π sobre 2 dá π. Mais C2 vezes seno. 2 vezes π sobre 2 dá π. Isso aqui, ó, tem que ser zero. O que é que eu tenho aqui das relações? Cosseno de π sobre 2, se você lembrar, dá menos 1. Cosseno de π, tá? Cosseno de π é menos 1. Seno de π é zero. Então, essa conta todinha aí, resume-se, é isso aqui, ó. Exponencial de π sobre 2 vezes C1, que multiplica menos 1, mais C2, que multiplica zero. Isso aqui tem que ser zero. Exponencial de π sobre 2 é um número, então ele não pode ser zero. O que vai ter que ser zero, então, é a relação de C1 e C2. C1 vezes menos 1 é menos C1. Menos C1. C2 vezes 0 é zero. Então, C1 aqui, ó, menos C1 é zero. Então, a expressão de C1 já diz para a gente que ela vale zero. Então, eu já sei que o meu valor de C1 é zero. O que é que isso me ajuda? Em muita coisa, porque quando eu pegar essa derivada aqui, ó,
Quando a gente pegar a derivada, ele diz que a aplicação da derivada em π sobre 2, isso aqui tem que ser 2. Tá? Pela expressão que eu acabei de determinar aqui, ó, como C1 é zero, todo mundo que tem C1 na derivada vai acabar sendo zero. Então, essa conta todinha que a gente tem aqui, ó, toda essa conta, todinha que a gente tem aqui, onde tiver C1, eu vou substituir por zero. Então, ela vai ficar simplesmente exponencial de π sobre 2. Na primeira entrada fica, ó, cosseno de π, cosseno de 2π vai multiplicar C1, então ele dá zero. Fica somente C2 que multiplica seno de 2 vezes π sobre 2. Beleza, primeira entrada já foi. Mais, segunda entrada, exponencial de π sobre 2, vezes, de novo, ó, a primeira parcela aqui, ó, que tem C1, ó, ela é zero. Tá bom? Ela é zero. Então, vai ficar somente, ó, 2 vezes C2, que multiplica cosseno de 2 vezes π sobre 2. O resultado dessa conta que está aqui tem que ser quanto? Pela regra diz que tem que ser 2. Resumindo aqui já, ó, 2 vezes π sobre 2 dá π. Seno de π, isso aqui vai dar zero. Então, essa primeira parte da conta aqui vai embora. Na segunda parte, cosseno 2 vezes π sobre 2 dá π. Seno de π, como eu disse no outro, dá menos 1. Como ele vale menos 1, essa conta, portanto, vai ficar quanto? A primeira entrada aqui, ó, vai ser zero. Eu vou escrever de novo, ó, exponencial de π sobre 2, que multiplica C2 vezes zero, mais exponencial de π sobre 2 vezes 2 vezes C2, isso aqui vezes menos 1. Tudo isso tem que ser igual a 2. Na primeira parte da conta não entra. Da segunda, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, aqui, ó, o meu C2 seria 2 dividido por menos 2 exponencial de π sobre 2. No ajuste da conta, ó, mais com menos dá menos. Menos 1 que multiplica exponencial de π sobre 2. Tá? Se eu inverter, ó, exponencial de π sobre 2, o local onde ele está, fica menos exponencial de menos π sobre 2. Tanto faz a primeira quanto a segunda. Isso aqui é a mesma coisa. Ó. Tanto é que tem um sinal de igual aqui. Ó. Tá? Não esqueça. Então, tanto faz deixar a primeira quanto a segunda. Ótimo. Então, quem é a solução? Para encerrar aqui a conta agora. Quem é a solução do PVI? É fácil. O y antes era, quando eu não tinha C1 e C2, exponencial de x vezes C1, que multiplica o cosseno de 2 vezes x, mais C2, que multiplica seno de 2x. Com as condições iniciais, o C1 que a gente tem aqui é zero, então a primeira entrada aqui é zero. Portanto, vai ficar exponencial de x, que multiplica quem? O C2, ó, que é o C2? Você pode colocar assim, ó, menos exponencial de menos π sobre 2 vezes seno de 2 vezes x.
Tá bom? Fica esse daí. É a solução. Como não tem gabarito para ajudar vocês ficam aperreados, eu vou mostrar um site para vocês que resolve expressões desse tipo, tá? O link eu vou disponibilizar depois do vídeo, tá bom? Vou disponibilizar o vídeo e o link. Vamos lá, prestar atenção. O nome do site, eu não sei se é Symbol Lab, tá? Ou Symbol AB, tá bom? Mas eu vou disponibilizar o link para vocês. Ele resolve a expressão. Então, para saber se a minha solução está certa ou errada, se ela não tiver condições iniciais, eu escrevo somente a expressão. Ó. Agora eu tenho que saber escrever. Quem é a primeira parte da expressão? Y, duas linhas. Escrevo o hífen. Para ele entender que o hífen, assim como a gente explicou lá em cálculo 1, que o hífen identifica a derivada, o programa aqui também entende o hífen como sendo a derivada da função. Então, a derivada segunda de y menos duas vezes, o vezes é o asterisco, y' mais 5 vezes y, tudo isso aqui há de ser igual a zero. Quando você escreve essa expressão, vocês acham a solução. Está aqui, ó. Isso aqui é a condição inicial. Está aqui em cima, ó. Identifico para vocês, tá vendo? Ó, y duas linhas, menos duas vezes. E aí tá, ó. Quem foi a solução que ele achou? Claro que a gente fez em função de x. Ele achou em função de t, tanto faz a letra. Tá lá, exponencial de t que multiplica, ó, C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Tá bom? Ele dá tipo um passo a passo aqui embaixo. Tá? Para ter o passo a passo, tá certo? Para ter o passo a passo, você tem que pagar. Tá bom? Aí dá só o gabarito, dá só o resultado final. Ah, professor, mas aqui ele não tem as condições iniciais. Então, para que a gente escreva as condições iniciais, escreva a expressão vírgula, espaço. Aí eu digo, ó, o meu valor de y, quando aplicar no ponto, aí você abre parênteses que ele abre e fecha. Aí você diz quem é o ponto. Para escrever π, você coloca contra a barra e escreve π com letra minúscula. Quando você der o espaço, tá vendo que fica a letra π? Dividido. Coloca a barra, ele já entende como dividido 2. O resultado dessa conta aqui tem de ser igual a... Aí você escreve 0. A vírgulazinha. Tá? Espaço. Y', que significa a derivada de y, aplicada tá. Aí você abre parênteses. Vou escrever primeiro π, contra a barra π, tá? Espaço. Aí você vê que ele faz ó, o π dividido por 2. Tá bom? Quando eu aplicar a derivada em π sobre 2, eu estou dizendo que o resultado tem que ser 2. Quando você clicar aqui ó, no i, tá bom? Eu vou para o outro que já tem, ó. Quando clicar no i, tá aqui a expressão pronta, ó. Identifico para vocês aqui a expressão pronta, ó. Tá certo? Ele diz que dá, ó, menos exponencial de 2t menos π, tudo isso dividido por 2 vezes seno de 2t. Aí você pode dizer, professor, deu diferente do que está lá. Que é isso, professor? O senhor errou? Não. É o mesmo resultado que a gente escreveu. O mesmo. Como assim é o mesmo, professor? Eu estou vendo aí que dá outra coisa na exponencial. Vou voltar lá onde eu escrevi e fazer os ajustes. Então, vamos lá. Ó, a expressão é essa que está aqui. Ó. Tá vendo? O menos que está. Aí eu vou identificar da cor vermelha. A partir de agora você tem, ó, o y vai ser igual. Menos com mais é menos. Aí se você tem exponencial multiplicando, ó, repete a base, somos expoentes. Vai ficar então exponencial. Ele está gaguejando aqui, ó. De x menos π sobre 2 vezes seno de 2x. Lá, eu vou identificar aqui de vermelho, pessoal. Ele diz lá o seguinte, ó, a tua solução é menos exponencial de 2t
menos π sobre 2 vezes seno de 2t. Tá bom? Então vejam, eu já tenho seno, eu já tenho menos. Agora o problema está aqui na potência. O detalhe na potência é porque, ó, x menos π sobre 2 eu posso tirar o mínimo. O mínimo é 2. Então fica exponencial. Se eu tirar o mínimo como sendo 2, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1 é 2. Fica 2x menos 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1, fica só o número que é π, vezes seno de 2x. Tá? Se você trocar o x por t, fica do jeito que está lá. Tá bom? Então, ó, cuidado com o gabarito, porque lá ele simplifica, tá bom? Aqui eu não preciso simplificar, pode deixar a conta de forma grosseira mesmo, tá bom, pessoal? Aqui, ó, já tá beleza, que é só a gente entender. A simplificação é um ajuste de contas que a gente não precisa se preocupar tanto. Beleza? Mas a conta é essa que está aí. É assim que a gente vai proceder, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, me pergunte, que eu não vou ficar gravando o vídeo toda hora. Mas eu posso fazer a conta, tiro a foto e mando para vocês. Beleza? Então, qualquer coisa, pergunta lá. Valeu!